Boa tarde, está no ar mais uma edição do Milênio Notícias desta terça-feira, 4 de novembro. Acompanhe as manchetes de hoje. Coltec realiza a 16ª mostra de cursos. Enem será neste fim de semana. Vestibular da Unespar terá mudanças. Saiba como foi o julgamento do crime que chocou nossa cidade. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Vamos às principais notícias pelo Brasil. Atenção, motoristas. Volta a chover na Grande São Paulo. Depois da longa estiagem, houve inundações e um deslizamento bloqueou uma das linhas de trem. A circulação foi interrompida entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidelis nos dois sentidos no meio da tarde por causa de alagamentos na linha férrea. E vários bairros da zona norte da capital ficaram em estado de atenção. A situação do reservatório do Alto Tietê, que atende 4.500.000 pessoas na Grande São Paulo, melhorou. O nível subiu de 6,6% para 8,8%. Já o sistema Cantareira, que abastece 6,5 milhões de pessoas, caiu 0,2% e está em 11,9%. A previsão de pancadas de chuva continua para as próximas 2 semanas. Um adolescente morreu depois de ser baleado numa casa noturna de Porto Alegre. Um grupo rendeu 2 seguranças da boate e entrou para acertar contas com rivais. 14 jovens foram baleados. Pelo menos 6 pessoas continuam internadas. 5 foram presas para investigação e uma arma foi apreendida. A polícia investiga quem soltou um balão que caiu perto de um avião da TAM no Aeroporto Internacional de Guarulhos ontem de manhã. O avião se preparava para decolar quando o balão ficou preso numa das turbinas. O balão foi removido por funcionários e a aeronave decolou normalmente. Ninguém ficou ferido. A Receita Federal lançou hoje um aplicativo chamado Rascunho, para que os contribuintes possam ir preenchendo o formulário de declaração de imposto de renda ao longo do ano. Ele pode ser usado em computadores, tablets e smartphones. Quando começar o prazo de declaração, o contribuinte só precisa enviar os dados já armazenados. O uso do sistema é opcional. Conforme informações do Climatempo, há possibilidades de chuva para esta tarde. A máxima prevista é de 28 graus. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima atinge os 19 graus. Para quarta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima atinge os 19 graus. Para quinta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima atinge os 15 graus. Veja como foi a abertura da Feira de Livros Padre Estevam, que acontece em União da Vitória. A Praça Coronel Amazonas foi palco na manhã desta segunda-feira da abertura da primeira Feira Municipal de Livros, que homenageia o idealizador deste evento em União da Vitória, o Padre Estevam. Baseado na Feira Intercolegial de Livros Fiel, a atividade teve hasteamento de bandeiras com a presença de autoridades e reconhecimento das origens dessa ação que visa motivar a leitura como requisito ao conhecimento. Que traz para a pauta do dia dos professores, dos alunos, a discussão de que deles vir até aqui, ver aquela imensidão de livro, tocar em alguns livros, alguns fazendo os seus pedidos. Tudo isso são artimanhas para que a gente possa induzir a criança a ter o gosto pela leitura. E principalmente essa garotada pequena. Nada mais justo de que se valorize o livro, que se valorize a leitura, porque o livro é indispensável, mesmo na era da maior tecnologia. Podemos dizer que o livro é a primeira educação à distância, a formação de autodidatas, é o momento da reflexão, é o momento de dialogar com pessoas tão importantes que leram o mundo antes de nós e nos ajudam a abrir os olhos para voltar a ler o mundo melhor. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, mobiliza ações inspiradas no Padre Estevam. E foi por isso que nós tomamos essa decisão de fazer na praça, com as tendas, com as casinhas, para que a gente, quem sabe o ano que vem, a experiência desse ano possa fazer com que a gente possa fazer um pouquinho melhor no ano que vem. E os livros vão estar disponíveis até o próximo sábado, com vários horários e participação de escolas desde a manhã de hoje.
E ela vai até o dia 8, no sábado, onde nós vamos fazer o encerramento no Espaço Estação União, onde nós vamos desenvolver atividades artísticas, musicais, atividades de dança, distribuição de pipoca, algodão doce. A feira ela envolve aí 7 editoras, em torno aí de 2 toneladas de livros que no total, com preços acessíveis. A gente convida toda a comunidade, os estudantes em geral. A feira vai funcionar das 8 ao meio-dia, da 1 hora às 17 horas e das 19 horas às 22 horas. Até o dia 8 de novembro estão todos convidados para comparecer aqui na Praça Coronel Amazonas. Após acidente que vitimou mais uma família na SC 135, populares preparam um manifesto para hoje à noite. A gente conclama a população de Porto União, União da Vitória, a comparecer na Câmara de Vereadores de Porto União às 19 horas para fazer uma manifestação da SC 135, a Curva do Tomate. Até então, até sábado, ocorriam acidentes ali, já foram mais de 20 pessoas que perderam a vida nesse local. Então a gente está se mobilizando para fazer uma conscientização e um movimento com os políticos. Vamos usar a tribuna livre da Câmara de Vereadores para manifestar o nosso repúdio com o abandono daquele local. E sábado, provavelmente, na parte da manhã, ainda não temos horário marcado e também não temos o dia certo, mas provavelmente estamos marcando para sábado, na parte da manhã, fazermos essa paralisação na SC 135, já notificada a Polícia Rodoviária para que ela dá salvaguarda à manifestação para que não venha ocorrer um acidente e causar mais danos ainda. Então a gente já comunica a Polícia Rodoviária. E ainda nesta edição, saiba como foi o resultado final do julgamento do caso Lelo. Direção e professores do Coltec convidam universitários e a comunidade para visitarem a 16ª Mostra de Cursos, denominada Parcerias Intelectuais. O Colégio Técnico de União da Vitória, o Coltec, mantido pela Uniuv, realiza nos dias 5 e 6 a 16ª Mostra de Cursos, denominada Parcerias Intelectuais. Então, nós convidamos a comunidade, os acadêmicos, os estudantes de todos os colégios que venham visitar no 2º piso da biblioteca nos dias 5 e 6. No dia 5, pela noite, das 19 às 22, e no dia 6, isso é quarta e quinta-feira. Então, na quarta-feira é à noite, na quinta-feira pela manhã, das 8 até o meio-dia. E serão todos bem-vindos. É uma visita, a instituição fica aberta para a visita da comunidade em geral. Cada professor, junto com 5 alunos de diferentes turmas, planejaram um tema interessante para a mostra, a partir da integração multidisciplinar para sua realização. Assim, os projetos foram sendo desenvolvidos e tanto os estudantes do colégio ganharam experiência e motivação, proatividade, quanto aos visitantes serão fortalecidos ao participarem das apresentações. Aí os alunos mesmo propunham o que eles gostariam de apresentar e com o endosso dos professores, a orientação dos professores, foram organizando as suas atividades que seriam apresentadas na mostra. E o meu grupo, por exemplo, são 5, 2 meninos e 3 meninas, e vão falar sobre adolescentes eficazes. Então, o que um adolescente eficaz faz? Planejamento, se organiza, se estrutura. Então eles fizeram vídeos, eles trouxeram pessoas para fazer apresentações, eles vão comentar a necessidade, até vão demonstrar a necessidade do planejamento de uma forma concreta, como que a vida pode ficar tumultuada ou não, né? E assim cada professor em química, física, matemática, todos eles estão se organizando, ficou livre até a disciplina, cada professor fazer com os seus alunos o que os alunos quisessem. E a gente espera que desses trabalhos saiam bons resultados, porque o aluno está se esforçando conforme seus talentos para mostrar o melhor, né? E o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, será aplicado neste sábado e domingo. O exame tem 8,7 milhões de inscritos e será feito em mais de 1.000 cidades brasileiras. O aluno que for fazer as provas tem de ficar atento e levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Ela é obrigatória para o exame, o uso de outra cor impossibilita a leitura óptica do cartão resposta. O aluno também deve levar documento de identificação original com foto, cartão de confirmação da inscrição e alimentos.
Lembrando que os alimentos e líquidos devem ser retirados dos rótulos e, caso leve celular, a bateria também deve ser retirada e o aparelho colocado em cima da mesa do fiscal da sala. E a Universidade do Paraná, a Unespar, campus em União da Vitória, trará novidades neste ano. O vestibular da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar, trará novidades, como explica a reportagem da TV Milênio o diretor Vanderlei Sanches. E quem quiser participar, concorrer a um curso lá em Paranavaí, ele pode fazer inscrição aqui, fazer o vestibular aqui e concorrer a uma vaga lá, e vice-versa. Né? As inscrições já foram encerradas, né? Nós tivemos aí até o dia 20 as inscrições. Uma das facilidades desta edição foi a inscrição para o vestibular realizada via internet, não sendo necessário o candidato se deslocar para realizá-la. As provas serão em 2 etapas. A primeira etapa é aquele que é geral para todos, ou seja, língua portuguesa, redação, essas coisas, né? E no segundo dia aqueles vocacionados, né? Aquele pessoal que fez inscrição para pedagogia, história, para não fazer a prova de matemática ou física, será no segundo dia. Né? Então, a prova do segundo dia é a prova direcionada, a prova vocacionada, conforme o curso que ele escolheu. As provas serão em 2 etapas, nos dias 23 e 24 deste mês. E no próximo bloco acompanhe o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro. Teve fim na sexta-feira o julgamento mais aguardado de União da Vitória, mas o caso Lelo continua acalorando a opinião pública. Desde 2010, o processo contra Rijane de Almeida Ferreira e o pai de santo Manuel Alves Filho mexia com a opinião pública. Isso porque os dois eram suspeitos de ter matado a paulada o empresário Lauro Guiz, o Lelo, como era conhecido. Ele foi morto enquanto dormia e seu corpo jogado em um rio. Na sentença dada pelo juiz de direito da primeira vara criminal de União da Vitória, Sérgio Bernardinetti, Rijane pegou 32 anos de prisão em regime fechado e o pai de santo 27 anos. Mas os dois continuam soltos. Isso porque Bernardinetti concedeu o direito aos réus em requerer em liberdade. Os promotores do Ministério Público aqui de União da Vitória que acompanharam o caso disseram estar revoltados com a situação. Júlio Ribeiro de Campos Neto e Tibério Araújo Quadros pediram ainda em plenário pela prisão imediata dos condenados, mas o juiz indeferiu. Os dois garantem que vão requerer da decisão judicial pela prisão imediata dos condenados. Na sentença, o juiz declarou que Rijane é uma besta fera e sua conduta é desumana, típica de um animal selvagem. Ela e o pai de santo foram condenados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Ainda segundo os promotores, entre o julgamento do recurso do Ministério Público e o tempo de requerimento dos condenados, pode levar de 1 a 3 anos. Mesmo em liberdade, os acusados devem seguir uma série de restrições. Ambos serão monitorados em cada ação. Eles deverão avisar ao juiz da comarca caso forem viajar ou mudar de endereço. E também devem se apresentar mensalmente no fórum e não podem ficar mais que 8 dias fora da cidade sem explicação prévia. E acompanhe agora o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro e eu volto em seguida. Boa tarde para você, caro telespectador. Terça-feira. Vamos a algumas informações que estão na ordem do dia. Por exemplo, é tão bom a gente falar de coisas boas, boa, redundâncias à parte. Eu falei agora há pouco com o nosso repórter Budal, que acabou de ter uma informação vinda da assessoria de comunicação da Sercontel, do Sercontel. Para quem não sabe, Sercontel é o serviço autárquico telefônico da cidade de Londrina. De todas as empresas de telefonia existentes no Brasil, só restou fora do esquema de privatização o Sercontel de Londrina. Londrina tem 500 mil habitantes, 400, quase 500 quilômetros distante aqui de União da Vitória, e a empresa está em fase de expansão. Sercontel anunciou pela sua assessoria de comunicação, ao nosso colega Budal, que já está em União da Vitória o seu sistema de fibra ótica, que vai possibilitar, com parceria Copel, nós já temos a Copel aqui, o que favorece a chegada de uma empresa de telefonia com fibra ótica. E o que isso quer dizer? O Sercontel entra no mercado de União da Vitória, poderá entrar no mercado de União da Vitória, ofertando serviços de telefonia fixa e a gama da internet.
outros serviços para transmissão de dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que está aberta a concorrência num setor vital que é o de comunicação. A região, União da Vitória e Região, são atendidas pela empresa telefônica Oi. Com a entrada, a possível entrada, o interesse já demonstrado pelo Sercontel, o cidadão, o usuário, terá a possibilidade de opção. E quando há concorrência, a tendência é de que haja melhor preço, melhor oferta de preço e de produto para os consumidores. Então vamos aguardar, tudo ainda não está bem explicado, foi apenas um contato inicial que o Sercontel teve com a nossa emissora, com o Budal, mas nos próximos dias já deveremos ter novas informações a respeito da possibilidade de uma nova opção de telefonia fixa, transmissão de dados e internet aqui em União da Vitória por meio de fibra ótica com a presença do Sercontel de Londrina. Vamos aguardar. Meus amigos, ontem à noite a Câmara de União da Vitória esteve reunida. Gilmar de Arentil, que é o presidente, os 13 vereadores estavam lá, uma reunião já com uma maior duração do que nas últimas semanas. Os vereadores já mais entrosados, passando o calor da disputa eleitoral. E na reunião de ontem, alguns assuntos ressaltaram. A mensagem encaminhada pelo prefeito Pedro Ivo, que está propondo uma série de mudanças no Código Tributário Municipal, incluindo isenção de taxas para algumas empresas, estabelecendo o redutor de 60% no IPTU para o próximo ano, que é interessantíssimo, e outras medidas que a gente vai avaliar oportunamente. Não foi aprovado em regime de urgência, vai ter tramitação normal para que os vereadores tenham o tempo necessário para estudar as propostas sugeridas, as medidas sugeridas pelo prefeito Pedro Ivo. Na Câmara de ontem, o vereador Valdecir José Rático, que é integrante da bancada de São Cristóvão, apresentou um requerimento interessante. Ele quer que a Secretaria de Esportes, dirigida pelo ex-vereador José Pedro Valque, estude a possibilidade de incluir no calendário festivo de comemoração do aniversário de União da Vitória o ano que vem, uma prova de kart. Sim, senhores, uma prova de kart na programação do aniversário. Valdecir Rático explicou que existem 40 pilotos de kart em União da Vitória, pouca gente sabe. Existe até uma associação formada, eles estão organizados em associação. E esses pilotos de kart estão pedindo uma oportunidade, querem uma oportunidade de oferecer à União da Vitória uma opção a mais que pode servir, inclusive, como estímulo à visitação, ao turismo na semana do aniversário ou na programação do aniversário. Uma prova de kart que seria, segundo o Rático, inédita aqui em União da Vitória. Vamos aguardar, então, a tramitação desse pedido. E ontem, na reunião da Câmara, um assunto foi votado, um requerimento do vereador-presidente Gilmar Jarenchuk, que eu comento nos próximos dias, hoje falta tempo, mas diz respeito ao cemitério de São Cristóvão. Poderia estar a caminho a solução para o grave problema hoje que tem a população de São Cristóvão no que diz respeito a sepultamentos. Não há mais espaço, literalmente não há nada mais possível a se fazer no atual cemitério de São Cristóvão. O Jarenchuk ofereceu uma sugestão que amanhã eu comento com mais detalhes para vocês. Vamos ao fim de papo, senhoras e senhores. Esta é a semana de inauguração da Avan, a loja de departamentos que vem para Porto União e será inaugurada no sábado às 10 horas. Políticos certamente estarão em grande número presentes nesse ato. Por exemplo, o deputado eleito e ex-governador Leonel Pavan já confirmou que estará aqui desde sexta-feira. Vem gente de toda parte. Porto União estará indiscutivelmente na ordem do dia nos assuntos de economia e política em todo o mapa catarinense. E com respeito àquela situação que eu comentei aqui do terreno da Câmara Municipal. Hoje à noite haverá uma reunião da Câmara Municipal e os vereadores
o vereador Carlos Roderday Pinto, polaco do Bifão, me disse o seguinte: está tudo tranquilo, o prefeito não está obstando a intenção dos vereadores. Anísio já estaria com recursos para o 13º separados, e se a Câmara não efetuar a devolução das sobras da economia, não haverá problema nenhum para a Prefeitura. Na reunião de hoje à noite, espera-se a presença de representantes da comunidade da região de São Miguel e o pessoal que se utiliza da estrada que vai a São Miguel, passa pela curva do Tomate, a fatídica curva que tem registrado acidentes e que no final de semana registrou 3 mortes. Manifestantes estarão na Câmara de União da Vitória, com portas abertas pelos vereadores, numa iniciativa até apoiada pelo vereador e incentivada pelo vereador Gildo Macelai. Da Câmara, os manifestantes irão para a Praça Hercílio Luz. Querem porque querem que alguma coisa seja feita na curva do Tomate para acabar a mortandade naquela estrada. Acompanhamos com atenção e fim de papo. Obrigada, Ayrton. Obrigada a você pela companhia. Eu volto na segunda edição do Milênio Notícias a partir das 7 horas da noite. Fique agora com Arnaldo Miller e as principais informações do esporte em nossas cidades. Tchau, tchau.